Ok? Aula de número 1, matéria Escatologia, doutrina dos últimos acontecimentos. Falando inicialmente sobre a morte e o estado intermediário. Se por um lado estamos esperando pelo segundo advento de Cristo, por outro lado, certos acontecimentos irão ocorrendo, e certamente a morte é um deles. Cada pessoa, salva ou perdida, que morre, refiro-me fisicamente, enquanto espera pela vinda do Senhor, terá de descer à sepultura. Não há como escapar. Né? É uma coisa muito certa, não tem como evitar. A morte é um inimigo. Né? O que é a morte? Muitos entendem que a morte é uma passagem desse lado para o outro lado, desta fase para outra fase, desta vida para outra vida. Mas segundo o que ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, ele disse que a morte é um inimigo. E ele disse, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Né? E a gente sabe, biblicamente, que Satanás ele tem certo poder sobre a morte. Eu digo certo poder. Né? Ok. A morte é a mancha mais negra e mais vergonhosa que existe na terra. O sepulcro é o mais repulsivo dos escândalos, estendendo o pálio de sua corrupção e mácula ao redor da face do globo. Nas Escrituras vemos 3 especificidades, 3 variedades de morte. Primeiro, a morte física. O que é a morte física? É a separação da alma do corpo. Então, a morte física se dá com a separação da alma no corpo. Entenda, a morte física não se dá quando o coração para. A morte física não se dá quando o cérebro para. A morte física se dá quando a alma sai do corpo. Ok? Em Gênesis 35, 18, diz que Jacó, ao perder a sua esposa Raquel, quando ela teve o seu último filho, Benjamim, diz a Bíblia que a alma saiu dela, por isso ela morreu. Em 1 dos Reis, capítulo 17, Elias ora pedindo para Deus retornar a alma novamente ao corpo daquela criança. Retornar. Ok? Portanto, a alma tinha saído. Conclusão: enquanto a alma está no corpo, o indivíduo está vivo. A alma sai do corpo, o indivíduo morre. Isso é muito interessante, né, irmão? Porque Satanás, quando ele usa as pessoas, ele usa pela instrumentalidade da alma. E a alma comanda o fator intelecto. É por isso que a pessoa, quando é usada pelo diabo, que se acorda, que volta a si, ele não sabe o que disse, não sabe o que fez. Porque o diabo usa através da alma. Já Deus usa através do espírito humano. Ok? Por isso que a pessoa fica em estado intelectual livre, tranquilo. Portanto, lembra de tudo, se tiver boa memória. Ok? A alma espiritual, como disse Paulo em Efésios 2, ela é a morte espiritual, enquanto a morte provisória do homem aqui na terra, enquanto não reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Como disse Paulo, estando vós mortos em delitos e pecados. Paulo está falando da morte espiritual. Então, a morte espiritual é o afastamento do ser humano com Deus nesta vida. Ok? Enquanto se está em delitos e pecados, está morto. Nos olhos de Deus, a pessoa está morta. Morte espiritual.
E a outra morte é a morte eterna, ou cognominada de segunda especificidade de morte, que é a separação definitiva do homem com Deus. Ok? A solução para a morte física, Jesus pode ressuscitar, se é que o corpo tem a condição de receber a alma. A solução para a morte espiritual, a pessoa pode se converter, mas não há solução para a morte eterna. Morreu, cessou o último recurso da pessoa encontrar a Cristo como Salvador. Não há solução para a morte eterna. A morte não é a cessação da existência, como muita gente ensina, né? Morreu, acabou. Morreu, acabou. Não, morreu, não acabou. Segue-se a outra vida, a vida espiritual. Ok? Como diz a Bíblia, morrendo o homem, segue-se o juízo. E o juízo é sem misericórdia. Jesus provou que a morte não significa a cessação da existência ou a aniquilação da existência. A ressurreição de Jesus foi uma obra realizada pelo seu próprio poder. Né? Nós vemos na Bíblia, em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo, ele ressuscitou a Jesus de entre os mortos, né? Bem como a plena demonstração de que a alma continua em existência mesmo após a morte. Ok? Tanto para santos quanto para incrédulos, a morte não é a cessação da vida. Né? Quando a pessoa morre, continua ou ardendo nas catacumbas do inferno ou no terceiro céu, no paraíso, segundo a palavra do Senhor. Estado intermediário. As Escrituras ensinam tanto a existência dos justos como a existência dos ímpios, a morte, após a morte e antes da ressurreição. Portanto, o estado intermediário é aquele estado que se dá após a morte e antes da ressurreição. Ok? Para os santos, refiro-me ao arrebatamento. Para os ímpios, refiro-me quando ressuscitarem para o juízo final depois do milênio. Ok? Durante esse estado intermediário, a alma e o espírito ficam destituídos de seu corpo permanentemente. Esse estado, no caso dos justos, importa em alegria e bem-aventurança. No caso dos ímpios, sofrimento e tormento. Né? Como bem preconizou Jesus em Lucas 16, que não se trata de parábola. Note, Lucas 16 não se trata de a parábola do rico e Lázaro. Não. Ali é uma história. Ok? Parábola é um acontecimento fictício ou imaginário. Ok? Em parábolas não se fala do fator nome, muito menos de estado geográfico. Nesta parábola, Jesus citou nome e ponto geográfico. Os justos não recebem seus corpos glorificados ou ressurretos por causa do período envolvido entre a morte e o soar da última, entre aspas, trombeta. O que ocorrerá quando no arrebatamento da igreja? Paulo repreendeu a Himeneu e Fileto porque ensinavam que a ressurreição já era feita ou já era passada. E não é verdade. Vai acontecer. Cristo tinha de ser as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Não estou referindo-me à ressurreição de Lázaro, muito menos do filho da viúva de Naim. Estou referindo-me à ressurreição de Jesus. Lázaro morreu, ressuscitou, mas voltou a morrer. O filho da viúva de Naim também, mas Jesus não. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Isso sim é ressurreição. Ok? Estado intermediário dos mortos justos. A alma do crente, por ocasião de sua separação do corpo, entra imediatamente na presença de Cristo. Glória a Deus. E de acordo com Lucas 16, é levada pelos anjos ao paraíso. Ok? Por ocasião da morte, os crentes entram no paraíso. Ok?
o estado do crente, imediatamente após a morte, é muitíssimo mais preferível do que a vida no corpo, neste mundo. Como Paulo disse, tenho vontade de partir e estar com o Senhor, porque isto é para mim muito melhor. Agora, preste atenção nesse ensinamento. Antes da ressurreição de Cristo. Quando falo antes, eu falo antes mesmo. No Velho Testamento, por exemplo. Quando as pessoas morriam, que eram justas, esperavam em Deus, andavam em seguimento da sua palavra, eles morriam e desciam ao seio de Abraão. Ali, até então, era o seu paraíso. E ali ficava em descanso. Um detalhe, em estado de consciência. Ok? E ali ficava em descanso. Estou falando antes da ressurreição de Jesus. Os santos justos que morriam, eles iam para o seio de Abraão. Ok? Eram levados pelos anjos, como diz Lucas capítulo 16, ao seio de Abraão. E ali ficava em descanso. Quanto aos ímpios, eles morriam, já desciam ao inferno, já enfincavam os pés no inferno, e ali estavam em tormento, e estão até ao dia de hoje. Após a ressurreição de Jesus, os crentes que morrem, eles são levados pelos anjos, não mais ao seio de Abraão, mas ao terceiro céu, onde se acha o paraíso dos santos, onde Paulo, como diz em sua carta, segundo aos Coríntios 12, ele foi levado ao terceiro céu. Ok? Então, acreditamos, segundo a Bíblia, que quando os crentes justos morrem, estou falando, depois da ressurreição de Jesus, eles são levados pelos anjos ao terceiro céu, ao paraíso. E lá ficam em estado de consciência, aguardando a volta de Jesus para, no arrebatamento, promover a redenção de seus corpos, que se dará por ocasião do arrebatamento da igreja. Glória a Deus! Quanto aos ímpios, quando morrem, eles, como já dissemos, eles ficam no inferno em prisão e não ressuscitam. Ok? Somente ressuscitarão no final do milênio, depois do milênio, quando o Eterno fixar o trono branco para julgar a todos. Os ímpios, os demônios, o Hades e a morte. Ok? Eles se encontram ali em prisão. Estão em tormento e sofrimento, de acordo com a história, não parábola, de acordo com a história do rico e Lázaro. Estão debaixo da sentença da punição. Não tem salvação. Ok? Pastor, e quanto ao sono da alma? Biblicamente, sono da alma não existe. Alma não dorme. Ok? Quando vemos a questão de dormir, ali é figurativo, é a linguagem do corpo. A alma não dorme. Ok? De acordo com Apocalipse capítulo 6, as pessoas estão em estado de consciência. De acordo com Lucas capítulo 16, as pessoas estão em estado de consciência. Ok? Muito bem. Portanto, sono da alma é uma doutrina diabólica, é uma heresia. Ok? Purgatório, outra heresia. Não existe purgatório. Foi algo inventado pela Igreja Católica Romana com o fim de colocar medo às pessoas que, através de suas indulgências diabólicas, procuravam ganhar fundos para a construção, por que não dizer, da Basílica de São Pedro. Sinais da volta de Jesus.
Apesar de o Senhor Jesus não haver revelado com exatidão o dia de sua volta, evento que conduzirá à plenitude do seu reino sobre a terra, ele fez questão de deixar algumas coordenadas, através das quais podemos concluir estar longe ou perto esse auspicioso dia, no qual nós esperamos. Glória a Deus. Sinais na Lua. Alterações verdadeiramente notáveis têm sido observadas na Lua durante os últimos 30 anos. Estou falando isso no século passado. Ok? Segundo a ciência, a Lua desviara de sua órbita cerca de 20 quilômetros. Isso é um sinal da volta de Jesus. Por que não dizer? As estrelas, estão surgindo várias estrelas aí diferenciadas. Tudo isso não deixa de ser sinal da volta de Jesus. Sinais na Terra, terremotos. Você pode perguntar, pastor, sempre houve terremotos. Mas segundo o que Jesus vaticinara, o que Jesus ensina, irmãos, é a continuidade muito forte, muito contínua desses elementos, desses terremotos, que prognostica a chegada do Messias. Portanto, muitos terremotos, pestes, que são doenças que a medicina não consegue detectar, diagnosticar, não consegue a cura, como a AIDS, por exemplo. Isso só demonstra a volta de Cristo. Guerras, Em 1914 a 18, na Primeira Guerra Mundial, irmãos, 10 milhões de pessoas morreram. De 1939 a 44, na Segunda Guerra Mundial, 50 milhões de pessoas morreram. Morrem muita gente, irmãos, inclusive no Oriente Médio. Estão morrendo muita gente agora, neste exato momento. Então, esse rumor de guerra entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, tudo isso aí são vestígios, são prelúdio da volta de Jesus. Mas a maior guerra que existe, irmãos, segundo a Bíblia, é a guerra espiritual, que nós queremos ser mais santos e muitas vezes não conseguimos. A batalha espiritual. Paulo sentiu também esta guerra, esta batalha. Ele disse, quando o que eu quero fazer, não consigo fazer, mas o que eu quero, isso não faço. O que eu não quero, eu consigo fazer, e o que eu quero, não consigo fazer. Quem me livrará do corpo desta morte? Guerra, batalha espiritual, Fomes, Fomes em vários países, na África, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, as pessoas morrendo de fome e os nossos políticos não fazem nada quanto a isso, não se movimentam quanto a isso, sendo que temos condições para isso e muita gente morrendo por causa da fome. São sinais que prognosticam a volta de Jesus. Apostasia, muitas igrejas mentirosas, trazendo ensinamentos diabólicos, sal grosso, corrente de 318, toalhinha ungida, lenço ungido, mergulhe aqui nesta piscina e você vai ser curado, tijolo ungido, vassoura ungida, tudo isso aí, irmãos, são apostasias, é o abandono da fé, são doutrinas heréticas, que leva a pessoa a mais se afastar de Deus do que juntar, São coisas malignas que estão no coração de muitos obreiros e que se diz pastores no século XXI. Continuando, sinais na vida social, homens amantes de si mesmo, só pensam em si próprios, Pastores mentirosos que olham para as igrejas como cifrão, enxergam-os como cifrão, como meios de ganhar dinheiro, e não enxergam como almas que precisam de alimento espiritual,
amantes de si mesmo, homens avarentos e presunçosos, não são verdadeiros pastores, porque Jesus disse que o pastor verdadeiro, ele dá a sua vida pelo rebanho. Homens desobedientes aos pais, né? O primeiro mandamento com promessa, segundo a Bíblia, é honrar pai e mãe. Desobedientes aos pais, irreconciliáveis, não querem salvação, né? Como, por exemplo, Adolf Hitler, entre muitos outros homens malignos que não aceitam a salvação, como, por exemplo, Herodes e muitos outros, né? Homens cruéis, que não têm dó do rebanho, homens orgulhosos, né? Que não têm aparência de piedade, não tem piedade, somente aparência, como diz o sétimo sinal, só aparência de piedade, desajustes na família. Parece-nos entender que no século XXI que estamos vivendo, aqui no Brasil, por exemplo, a família, irmãos, não está mais em primeiro plano, né? Agora já estamos adotando a questão da homossexualidade como sendo natural nos dias de hoje. E qual seria a tática de Satanás com isso? Destruir a família. Não existe igreja sem família. A família é a base da sociedade. Se a família vai bem, toda a sociedade vai junto. Glória a Deus. Sinais na vida moral, né? A imoralidade será grande, né, irmãos? Hoje estão chamando de mal o bem e chamando de bem o mal, né? Homossexualismo, prostituição, entre muitas outras coisas. Já existe hoje até igreja de homossexuais. Estão afirmando que Deus não proíbe o homossexualismo, mas sim a infidelidade entre os cônjuges, né? Na verdade, Deus proíbe sim o homossexualismo, com certeza, é bíblico, né? Isso se refletiu nos dias de Ló, por exemplo, quando eles queriam conhecer, e conhecer ali, irmãos, é homossexual mesmo, é sexo mesmo. Eles queriam conhecer aqueles dois anjos que chegaram ali, né? Sinais entre o povo judeu, o brotar da figueira, né? A figueira representa a nação de Israel, e a figueira já brotou em 1948, né? Quando Israel passou a ser uma nação, né? Isaías 66, versículo 8, que melhor o diga. Estamos vivendo nos últimos dias, né? Portanto, a nação de Israel seria o relógio de Deus. Você quer saber se Cristo vai voltar? Olha para Israel, olha para a situação de Israel hoje, né? Os judeus espalhados entre as nações e agora estão se juntando. É uma prova cabal de que Jesus está voltando. A promessa de Deus de ajuntá-los na sua terra, como diz em Deuteronômio, a promessa de Deus está se cumprindo desde 1948, quando Oswaldo Aranha deu seu voto para a nação de Israel tornar-se independente, uma nação. Sinais na vida religiosa, perseguições, né? Nós temos várias perseguições, irmãos, nos países muçulmanos, né? Na China, por exemplo, Arábia Saudita, por exemplo, perseguição ao Evangelho, falsas doutrinas, né? Por exemplo, Jesus não é Deus, o Espírito Santo é um vento, Jesus não virá, e assim por diante, falsas doutrinas, né? Negando a eficácia da Trindade. O nome Trindade é verdade, não existe o nome, mas a Trindade existe, é bíblico, está patente em vários textos da Bíblia, quer seja do Novo Testamento, quer seja do Antigo. Não é? Falsos mestres, né? Ensinando doutrinas hereges, malignas, profanas e irreligiosas,
falta de fé. Já dizia Jesus, quando o Filho do Homem vier, por acaso, porventura, achará fé na terra? Falta de esperança, né? Dias virão, já estão vindo, estão chegando, que muitos até pensam que Jesus não vai mais vir, dadas as circunstâncias, o que está acontecendo hoje. Jesus não vai vir, né? Mas ele vai vir sim. Cristo voltará. Glória a Deus, já está chegando. Espera um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Glória a Deus. Falta de amor. Irmãos, estou falando aqui no meio do povo de Deus. Falta de amor, né? Amor cristão, né? Falta de amor. Chega um pastor de carro zero, de carro importado. Muitos pastores não sabem onde colocar de tanta honra. Chega um pastor, um obreiro, num carrinho ali velho, senta-te em qualquer lugar aí, não tem respeito, não tem carinho, não tem amor, né? Chega alguém porque não pertence ao ministério grande, reconhecido, não são nem atendidos, muito menos recebidos à igreja. Falta de amor cristão. Mistura com o mundo, né, irmão? Paulo disse, não vos associeis com as obras das trevas, né? Com o mundo. Que comunhão há com o mundo e trevas, né? O mundo e Cristo e o Evangelho não tem comunhão nenhuma, né? Dificilmente estamos reconhecendo mais os crentes. Muitos deles parecem mais com o mundanismo, com o mundo, do que com o cristão. Há 20 anos, há 30 anos, eu me lembro, eu me converti em 1985, né? Há mais de 30 anos, eu me lembro, as pessoas eram mais parecidas com Jesus. Parece que estamos perdendo devagarinho a glória, né, o brilho. Que Deus nos guarde e tenha misericórdia de nós quanto a isso. Porque o crente não pode se misturar com o mundo. O mundo precisa nos imitar, não nós a eles, né? Sonolência espiritual, como disse Jesus em Mateus 25, né? Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, né? Sinais quanto à ciência automóvel, em Naum 2, versículo 4, será que refere-se a automóvel? Talvez, né? Talvez, mas sabemos de uma coisa, o anjo Gabriel disse, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará, né? Hoje temos automóvel, hoje temos avião, né? Antigamente se entregava uma carta a cavalos, depois a carruagens, depois a automóvel, depois a avião. Hoje você entrega uma carta no seu próprio quarto, no seu computador, você manda um e-mail para quem quer que seja, de todo mundo, e chega na mesma hora. Na mesma hora. Hoje já temos até carro voador, carros voadores, já temos aviões supersônicos, tão rápido quanto quase que a velocidade da luz. E coisa tremenda, irmãos, nós temos hoje temos celular, você consegue falar com uma pessoa em qualquer lugar do mundo, onde quer que você esteja, através de celular, né? Homem na lua, é provável que em Jeremias 49 e Obadias, versículo 4, refira-se na lua, a lua, né? É possível que se cumpra isso aqui na grande tribulação, quando o anticristo vai querer estacionar-se na lua, como dizem Obadias e em Jeremias, dali te derribarei, diz o Senhor, né? Se te elevares como a águia e puseres o teu ninho fala de morada, entre as estrelas, que é a lua, dali te derribarei, diz o Senhor. Porque o plano escatológico de Deus com a humanidade é com a terra, não é com a lua, né? A ciência se multiplicará. Avião mais rápido do mundo temos aqui, ó, irmãos,
3.540 km por hora. Que coisa! A gente viaja para o Nordeste aqui, o avião vai a 800 por hora, mas aqui, irmãos, 3.540 por hora. É sinal da volta de Jesus. Glória a Deus! Aqui, meus queridos, terminamos nossa primeira aula da matéria Escatologia, doutrina dos últimos acontecimentos. Glória a Deus! Fiquem com Deus! A paz do Senhor Jesus! Até a próxima aula! E como diz os judeus, Shalom!